Então, isso pode significar, né, que essa genealogia de Jesus já esteja apontando para o fato de que a salvação ela não é apenas para os judeus, mas ela sempre foi direcionada para todos os povos, incluindo os gentios, né? Então, gentios fazendo parte aí dessa genealogia, e não somente gentios, mas essas mulheres realmente improváveis, com histórias de vida um pouco controversas, né, como a gente viu, né, talvez não seja aquela história perfeita que a gente imaginaria, mas também, né, gente, qual dos patriarcas teve uma história de vida perfeita, né, qual dos reis teve uma história de vida perfeita, e eu acho que isso também aponta para a graça de Deus, que escreve sua história através de pessoas imperfeitas, através de histórias de vidas imperfeitas, repletas de erros, mas também de dores, de lutas, e é nesse meio todo que Deus escreve a sua história da salvação. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 588. Eu sou o Rodrigo Bibo e chegou este podcast especial de Natal pra vocês. Esse podcast chegou. Foi ruim, né, gente? Foi mal. Advento, chegada. Alguém vai explicar isso, Bibo. Advento, chegada, é isso, foi mal. Não que o nosso podcast salve alguém, talvez salve alguém do tédio, salve alguém da ignorância teológica. Então é o advento do conhecimento bíblico teológico por meio desse episódio. Enfim, Vicky, vai, pelo amor de Deus. Oi, eu sou a Vicky e então é Natal. E o que você fez? Poxa, isso é um Meu pouco Deus, deprimente, fiquei com né? medo agora. É deprimente. Eu acho meio passivo-agressivo, na verdade, essa música. Mas eu acho deprimente, cara, porque o que você fez, mano... Aí a gente lembra e dá tristeza porque não fez e aconteceu um monte de coisa. Vocês lembram, galera, antes de a Cíntia se apresentar, quando teve um ano que foi muito ruim e a gente colocou assim, esse ano foi dirigido pelo Quentin Tarantino e tal. Mal a gente sabia o que viria depois, né? E pandemia e coisa arada. Mas enfim, Cíntia, vai, por favor. E aqui a Cíntia, a gente vai perceber que as mulheres não estavam só lá na hora da morte de Jesus, da ressurreição, mas elas estavam presentes desde o seu nascimento. Caramba, muito bom, gente. Olha só, Cíntia e Vicky voltam novamente aqui no BTcast, nesse especial de Natal, falando sobre o advento e as mulheres. Sim, é muito importante. Antes que você... Cara, as mulheres, é que você não lê a Bíblia, então, elas têm um papel importantíssimo. No Evangelho de Lucas, isso fica ali também muito evidente, nessa questão da chegada e tal. Mano, é sensacional e é legal sim a gente perceber e pensar as mulheres no advento. Por isso que Vicky e Cíntia estão aqui e vai ser muito legal esse especial de Natal. Então preste atenção porque vai ser, de novo, quando eu digo isso, vocês têm que acreditar em mim. Quando eu falo pra vocês que é aquele tipo de episódio que você fala, mano, tava na minha cara o tempo todo e eu não percebi. Então... de nada, agradeço essas mulheres aqui, tá bom? Mas antes, é claro, tem os recados natalinos paroquiais do BTcast. E nos recados paroquiais dessa semana, pessoal, já colocou na sua agenda o dia 22 de março? Verifica aí, Rodrigo, verifica aí. Jenny, põe na tela dia 22 de março, porque a gente vai ter o quê? O BTD São Paulo na ICC, uma igreja querida que mora no meu coração todo ano. Em março, olha, nos últimos 3 anos aí a gente fez um BTD lá na ICC e, cara, é um BTD incrível. Por quê? Porque ele é pequenininho, ele é, sabe assim, minimalista, cabe poucas pessoas dentro da igreja. Então, assim, sério, vai estar eu, Cacau Marques e Vitor Fontana falando sobre a fé em meio à crise. Vai ser bem legal esse tema, a gente tem umas ideias assim para tratar com vocês. Então vão ter 3 palestras, gravação de podcast ao vivo, coffee break incluso. Então você que mora em São Paulo e região, ou você que mora em outro lugar do Brasil, São Paulo aí é o hub do Brasil, é bom para você se locomover, vale a pena ir nesse BTD porque ele é pequeno, ele é legal, assim, gente... Todos os BTDs são legais, entendeu? Todos os BTDs são legais. E aqui eu falo desse porque é na igreja de um amigo meu, entendeu? É a igreja de um amigo meu e tal, então eu me sinto muito em casa lá. E por ser menor a gente consegue dar atenção pra galera, beleza? Então faz um esforço, dia 22 de março o evento vai acontecer ali em São Paulo, o BTD ICC, tá bom? E o tema, põe de novo na tela aí, Jenny, ó, fé em meio à crise, eu, Cacau e Vitor Fontana. O link pra você participar deste evento está aqui na descrição deste BTcast.
tanto em bibotalk.com como também no nosso canal no YouTube. No Spotify a gente não consegue botar link, entre outros agregadores. Beleza? Então é isso. Vem para esse BTD porque ele vai ser muito legal, dia 22 de março. Eu espero vocês nesse encontro. A gente vai ter BTDs também em maio, ainda não sei a data. Em junho vão ser em Belém. Em Londres também vai ter em setembro. Vai ter um em São Mateus também, na igreja de um amigo meu. Então, enfim, gente, a gente tá organizando. E atenção, alunos da Escola Bibotalk de Teologia. Sim, você que é nosso aluno, seja do plano mensal, seja do plano anual, você que é nossa aluna, preste atenção. A gente vai fazer um encontro teológico dos alunos da IBT ainda em 2025, tá bom? Estou aqui me organizando. Vai ter que ficar pro segundo semestre, beleza? Vai ter que ficar pro segundo semestre, mas vai ser uma conferência teológica. Não sei se eu vou fazer nos mesmos moldes do BTD, se eu vou fazer em outro formato, mas a gente vai ter a conferência teológica Bibotalk. Tá bom? Então aguarde que a gente em breve terá essa conferência e vai ser muito legal, espero, para a glória de Deus. É isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Este não é o último BTcast do ano. A gente vai ter um na ceia de Natal, mentira. Mas no dia 24 de dezembro sai o último BTcast do ano. Eu e Vitor Fontana falando sobre o coração de Romanos. Vocês vão pirar. Mas agora fique com a Cíntia e com a Vicky falando sobre as mulheres no Advento. Cíntia, Vicky e Cíntia, primeiro eu queria que vocês explicassem de fato a palavra advento e até um pouquinho aí de calendário litúrgico cristão, porque tem muita gente que, por causa das redes sociais, vê lá o pessoal comentando, o primeiro domingo do advento e tal. Só que de fato, boa parte do movimento evangélico não tem essa ligação com o calendário litúrgico. Inclusive, já foi pauta várias vezes aqui do BTcast, e a galera sempre comenta, nossa, eu não fazia ideia que isso existia e tal. Principalmente quem é do movimento evangélico pentecostal mesmo, a gente, tudo que tem um cheiro de católico romano, por exemplo, assim, a gente tem, não quero nem, né? E como se o calendário litúrgico fosse algo do catolicismo romano, que não é, pertence à igreja cristã, e várias igrejas evangélicas o seguem e praticam. Enfim, não é esse o caso. Mas o advento, meninas, o que é dentro do calendário litúrgico, o que significa a palavra, para a gente começar esse papo aqui antes de entrar nos textos bíblicos e nas personagens que vamos falar hoje aqui. Então, a palavra advento, ela vem do latim e significa chegada ou a vinda. E o advento, ele é o primeiro período, então, do ano litúrgico. Então, nós começamos agora, no início de dezembro, um novo tempo litúrgico dentro do calendário litúrgico. E esse primeiro tempo é o advento. Então, 1º de dezembro desse ano a gente comemorou, não seria a melhor palavra, o primeiro domingo de advento. E o advento ele tem 2 sentidos, falando agora sobre chegada ou vinda. A gente fala sobre a vinda de Jesus, no sentido também de pensar na sua próxima vinda. Então, o advento é um período de preparação para a vinda de Jesus, tanto para a vinda que já aconteceu, que é o Natal, que segue depois do advento nós temos o Natal, quanto para a segunda vinda, que seria a volta de Cristo. Então, nós nos aguardamos e nos preparamos para essa sua volta. Então, o advento ele tem esse sentido duplo de preparação. E quando a gente olha, então, para o advento, a gente percebe como as mulheres estiveram presentes nessa expectativa da primeira vinda de Cristo, e elas estavam lá de uma maneira muito especial e existem muitas curiosidades. Tava pensando, Cíntia, no BTcast que a gente gravou sobre João Batista, né? Foi uma lista de curiosidades. Especialmente a Cíntia, ela tem muita bibliografia sobre personagens históricos e bíblicos. E aí a gente acaba, então, trazendo muitas curiosidades inusitadas. E eu tenho certeza que sobre esse podcast das mulheres não vai ser diferente. É isso, né? O advento, como a Vicky falou, é essa chegada de Jesus. E pensando aqui na sua primeira vinda, obviamente, na encarnação, como a Vicky falou, a gente vai perceber que as mulheres estão ali presentes, né? E isso vai ficar muito claro por meio de 2 evangelhos que vão trazer a história do nascimento de Jesus. Então, Mateus e Lucas são os 2 evangelhos que enfatizam isso, que vão dar destaque a esse episódio do nascimento de Jesus, e ambos colocam mulheres em destaque nas suas histórias. Então, para a gente começa, como diria o Raymond Brown, do começo. E o começo do Novo Testamento é justamente Mateus capítulo 1, fazendo essa conexão, essa ponte, né, do Antigo com o Novo Testamento, e ele já entra, né, abre ali o seu livro com a genealogia de Jesus, com as origens de Jesus. E essa normalmente é aquela parte que a galera pula, né? A galera não curte muito as genealogias. E, gente, as genealogias da Bíblia,
elas são muito informativas. Então, elas não são apenas uma lista de nomes, uma lista de quem é quem, mas elas têm uma finalidade, no caso especificamente de Mateus, elas têm um propósito teológico muito importante. Então, dica, não pule as genealogias, pode parecer chato, e talvez porque nós somos um povo que não ligamos muito para isso, né? Eu estava até conversando com meu marido esses dias, que, tipo, a gente não consegue ir muito além de bisavô, né? A gente perde, né, essa questão das nossas origens. Mas as genealogias na Bíblia, elas nos mostram realmente essa questão de Deus trabalhando a partir de um povo, ela nos indica essa questão, né, de quem é o povo de Deus, e também nos faz, de alguma forma, entrar nessa grande história. Pois é, Mateus... Cíntia, desculpa te cortar em relação, só porque esse lance da genealogia, por mais que a genealogia ela é uma espécie de formulação teológica, né? É uma formulação teológica porque é como se algumas coisas talvez não encaixassem exatamente, tal. Então Mateus ele tem uma formulação, uma preocupação mais teológica do que histórica. Daria para dizer isso? Mas ao mesmo tempo é uma preocupação histórica também, gente. Isso aqui é um ser humano que tem um lastro histórico. Sim. Dá para eu afirmar isso, né? São as duas coisas. Embora claramente Mateus ele tem alguns distintivos nessa genealogia que ele tem um enfoque teológico. E aí justamente é que vai entrar a questão das mulheres. Por quê? Porque as genealogias bíblicas, elas normalmente são patrilineares, ou seja, elas contêm apenas o nome de homens. E Mateus, ele faz questão de incluir o nome de 5 mulheres. E isso é totalmente intencional. Todos os autores que comentam sobre isso, eles vão dizer, olha, isso é intencional, isso é a primeira coisa que tem que chamar a sua atenção é que Mateus está incluindo aí essas 5 mulheres. E talvez não as mulheres que nós esperássemos, porque talvez a gente esperasse o nome das matriarcas mais conhecidas, como Sara, como Rebeca, como Raquel, mas a gente tem o nome de 5 mulheres bem diferentes, então acho que esse é o primeiro ponto de atenção, né, Vicky? Então, observando essa genealogia a partir de motivações teológicas, de novo, por que Sara não aparece? Por que Rebeca não aparece? E afinal, quem são essas 5 mulheres? Se pegar o que os pesquisadores debatem, seria qual o motivo, então, para Mateus incluir essas 5 mulheres nessa genealogia? E a gente começa, quem são essas mulheres? A primeira delas é Tamar. Quem lembra da história de Tamar, não é uma história cantada na EBD, no cultinho infantil, é uma história que não vai aparecer, não é uma história politicamente correta. Ela vai aparecendo os true crimes aí, da Bíblia. Exato. E quem lê a história de Tamar fica com a impressão de que ela foi uma história inserida posteriormente. Alguns pesquisadores diziam isso como se fosse uma inserção posterior, porque a história de Tamar aparece bem ali no meio da narrativa de José. Então tem toda aquela história de José sendo vendido como escravo, indo para o Egito, e os seus irmãos tramando, e de repente, do nada, ali em Gênesis 38, aparece a história de Tamar. E a princípio parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. E quem foi essa Tamar? Acontece que Judá, um dos filhos de Jacó, que também foi um dos irmãos aí que protagonizou a venda de José como escravo para o Egito. Judá está lá, ele tem 3 filhos, eu vou ler aqui o nome deles, o Onã e Selá. E essa história, então, agora talvez se torne mais conhecida por causa do segundo nome. Mas então, o primeiro filho dele, o o primogênito, casou com uma mulher chamada Tamar. E a gente não sabe o que esse homem fez da vida, mas Deus decidiu matar o E aí, como bem dizem as tradições, o levirato da época, o irmão, então, chamado Onã, deveria se casar com Tamar e dar descendentes ao E aí o Onã não queria dar descendentes aos seus irmãos. Então a Bíblia diz que ele... Como é que eu poderia falar isso, Bibo, de uma maneira aceita para todas as classificações? Não, pode... Galera, posso falar? Momento agora, mais 18 aqui. Se você tá ouvindo no carro esse BTcast, aí pede para as crianças... Fechar os ouvidos. Ou eduque as suas crianças também para ouvir as verdades bíblicas que contêm coisas mais pesadas. Faz parte. Então, ele ejaculava... era o coito interrompido, por assim dizer, né? Ele não ejaculava em Tamar. E assim, não teria como Tamar dar descendentes a Então, Deus foi lá e o matou.
E acontece então que Judá já tinha perdido os seus 2 primeiros filhos. E aí o terceiro filho, que é o Selá, deveria casar com Tamar quando ele crescesse para dar filhos então a Tamar e ao primeiro irmão ainda. E Judá fica com muito medo, fica assustado, será que agora Deus vai matar o terceiro filho também? E acontece que a Tamar fica lá, é viúva, tem que voltar para casa do pai, e aí ela decide agir. E é muito interessante porque a Bíblia conta que uma vez Judá estava passando lá e a Tamar vai, ela cobre o rosto, ela põe um véu e Judá acha que ela é uma prostituta cultual. E assim, eles se deitam e como ele não tem com o que pagar, ele deixa então o selo e o cajado dele com ela e vai embora e promete enviar o pagamento depois. Um tempo depois, então, alguém diz que Tamar, ela, agora aparece o nome de Tamar, que Tamar, ela engravidou e que ela se prostituiu, e assim Judá vai até Tamar e ele quer colocar fogo nela, queria queimar Tamar viva. E Tamar fala assim, não, quem me deu esses filhos, né, quem me engravidou é o dono desse selo e desse cajado, e assim Judá acaba descobrindo que ele havia deitado com a própria Tamar, sem saber. E ele admite então que Tamar havia sido mais justa do que ele. Porque, na verdade, ele ficou de entregar o seu terceiro filho a Tamar e ele nunca o fez. Então, no fim da história, é ele, então, que garante os próprios filhos a Tamar. Que depois se tornam, então, o Pérez e o Zerá. É uma história bem esquisita. Quem vê parece que não tem nada a ver com a história de José. Mas a gente entende que a história de Jacó é uma história de enganação. A história de Judá é uma história de enganação. E depois a gente vê que a própria Tamar engana um enganador, que é Judá. Isso aí, Bibo, isso aí dá papo para outro BTcast também, mas sim, enfim, é uma história muito inusitada, justamente para Mateus colocar justamente essa mulher não no é uma meio história da bonita, genealogia. esse é o lance, não assim, é uma história bonita. A gente acha horrível, mas na verdade o que fica decidido, inclusive pela tradição judaica, é que ela foi uma mulher, sim, mais justa que o próprio Judá. E que ela estava no seu direito, porque é uma mulher sem filhos, a gente sabe que ela era uma mulher entregue à vida e sozinha. Então, gente, é uma a gente história... tem que lembrar que era um mundo complicado para as mulheres. Exato. Não adianta a gente querer colocar a régua de hoje, porque mulheres sem filho, sem marido, naquela sociedade, era algo bem complicado, né? Sim, e por isso que você vê Judá reconhece que Tamar foi mais justa do que ele. Então, a gente tem aqui uma história inesperada, de uma mulher que agiu em torno da justiça, enganando o próprio sogro, na genealogia de Jesus, em Mateus. Está lá. Por que Mateus coloca, hein? Olha só. Depois a gente vai responder, né? A gente vai contar um pouquinho das histórias e depois talvez tentar dar um sentido teológico do porquê Mateus coloca 5 mulheres e alguma... A próxima é a que eu tô pensando aqui? Bem, a próxima então dessa lista, se eu tô vendo aqui, Mateus capítulo 1, versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe é a mulher lá que tava no muro. Exatamente, Raabe é uma prostituta e ela vai aparecer então na cidade de Jericó. Ela aparece em Josué 2 e 6. Ela recebe os espias que Josué havia enviado e ela afirma que todos estavam apavorados porque sabiam que Deus havia feito grandes feitos, e assim ela diz que ajudaria eles se eles poupassem ela, a vida dela e da família dela, e eles disseram que sim, se eles fossem escondidos lá, então eles poupariam a vida dela e da família dela. E aí a gente sabe que isso é o que acontece, depois o povo de Israel vem, invade, toma Jericó, e a Raabe, que era uma prostituta, ela é poupada. Discute-se também se ela tinha uma origem mais humilde, afinal ela não fazia parte das prostitutas cultuais do centro da cidade, ela estava ali no muro, a casa dela é dito que ficava bem no muro, que é por onde ela desce os espiões, então talvez ela ainda tivesse uma origem humilde. Mais uma vez, um nome de uma mulher super improvável, então, que entra na genealogia de Jesus. Uma prostituta. Eu posso fazer um adendo nisso, que eu acho muito interessante, porque, tudo bem, Raabe é uma prostituta, e claro que isso causa uma estranheza ao primeiro leitor. No entanto, não é o único texto do Novo Testamento que menciona Raabe. Eu acho muito legal que lá em Hebreus, Raabe aparece na galeria de heróis da fé. Então ela, né, por ter acolhido os espias, então você vê como isso foi importante na história, como isso marca a história do povo judeu. E lá em Tiago também, quando ele está falando a respeito, né, das obras de fé, ele usa 2 exemplos. Ele usa Abraão, o pai da fé, que é o exemplo clássico, né, do Novo Testamento, e ele também vai usar Raabe,
Então é muito interessante como a história dessas mulheres foi realmente redimida a partir do momento que elas se tornam parte da história da salvação. É interessante que o Richard Bauckham, ele justamente mostra também como na própria tradição judaica, Rabi, ela é tida de uma maneira positiva, embora, não sei, a primeira coisa que a gente lembra que ela era uma prostituta, e eu até estava comentando com uns amigos teólogos, num grupo que a Cíntia também tá, né, porque que os espiões de Josué foram justamente parar na casa de uma prostituta, mas a Bíblia, ela deixa essas lacunas, mas querendo ou não, se a gente pensar, era um lugar para uma pessoa se esconder, porque era um lugar onde se assumia que os peregrinos passassem, que os estrangeiros fossem, então é algo que faz bastante sentido, né? Próximo nome, então, a gente tem a famosa Ruth, que tem um livro com o nome dela. Nós conhecemos Ruth. Essa eu acho que dispensa maiores apresentações. Ela é a nora de Noemi, 2 haviam ficado viúvas. Ruth era uma moabita, então ela era uma estrangeira, e ela diz pra Noemi, não, que o seu Deus será o meu Deus. Então ela escolhe sim servir ao Deus de Israel, e juntas, então, elas voltam para Israel, e a história, o resto vocês já sabem, Ruth casa Até com porque Boaz. essa é uma história um pouquinho mais bonita e tal, tem um livro que carrega o nome dela e tal. Ainda Exatamente. assim, vamos lembrar que a Ruth também usou artimanhas femininas, né? Tá lá, Exato. se deita no pé. É isso, uma mulher sábia, Exato. mulher sábia. Exato. Ela é tida como uma mulher virtuosa, ela recebe justamente esse título porque ela não abandona, então, a sua sogra no momento de dificuldade, e é uma moabita incluída no povo de Deus, e justamente, então, ela se torna aí ancestral do rei Davi. Olha então só. a gente chega a uma mulher, falando agora de rei Davi, que não é nomeada. É muito interessante que ela não é nomeada em Mateus, que é a mulher de Urias, que nós sabemos quem é, que é a Batseba. É interessante, ela não é nomeada. Ele coloca só mulher de Urias, Eita. provavelmente para apontar o pecado que o rei Davi havia cometido. Isso aí, Bibo, também não outro BTcast, acho que eu vou sempre falar isso, a Cíntia falaria muito tempo Isso é sobre isso, ótimo. né? Nossa, tem muitas razões. Só fica aí um spoilerzinho. Fica a dica de um spoiler. Não, cara, não, desculpa, gente, é que agora eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mano, é porque quando tu menciona, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, cara, tipo assim, ó, entendeu? Assim, ó, o dedinho na ferida. É muito interessante, né, Cíntia, que muita gente tem aquela imagem ainda que a Batseba estava tomando banho, seduzindo o rei Davi, mas pelo que o próprio texto dá a entender, ela estava se purificando da sua menstruação. Isso tem um sentido duplo, né, que também mostra que ela não estava grávida na época, mas que ela estava ali cumprindo um próprio ritual. A gente não sabe em que condições, a gente também sabe que existiam lugares de banhos que as pessoas poderiam tomar banho de roupa, certo? Em rios, por exemplo. Não dando exemplo aqui do que realmente teria acontecido, mas, de fato, a gente pensa nela como uma sedutora, quando, na verdade, o texto coloca ela como inocente. O profeta Natan, ele vai tratar ela como uma cordeirinha, o pecado é apontado somente para ela. Se uma mulher recebesse a ordem do rei de ir até ele, se deitar com ele, a mulher jamais poderia dizer não. Então é interessante aqui, justamente, ela não é nomeada porque essa frase aponta direto para o pecado de Davi. Então alguns entendem que não seria só um adultério, mas que Davi realmente cometeu uma violência que veio do seu próprio poder como rei, né? Em que, inclusive, gente, na verdade, muitos reis faziam. Isso era uma coisa para um rei super normal. A gente entende que por Davi ser, né, o representante ali do povo de Deus, que ele faria diferente. Mas para a época da antiguidade era uma coisa muito comum. O rei dormia com quem ele queria e etc. E por fim, então, a nossa última mulher mencionada na genealogia de Mateus é a própria Maria, que se casou, então, com José e concebeu, através do Espírito Santo, Jesus. Muito bom, gente. 5 mulheres. Agora, Cíntia, por que então, tirando Maria, pelos motivos óbvios, né, que ela foi escolhida, né, cheia de graça, enfim, foi escolhida. Eu gosto muito daquele desenho, A Estrela de Belém. Eu gosto, foi mal, gente. É gospel o filme, mas esse filme eu gosto. É muito fofo. É muito bonitinho. Não tem como não chorar, gente. Exato, é muito lindo. bonitinho. Tem na Netflix, se eu não me engano, A Estrela de Belém. Vale a pena pra assistir com as crianças no Natal aí, é bem bonitinho. E é isso. Maria, ela, pelos motivos óbvios, ela está nessa genealogia e tal, porque ela deu a luz ao Salvador. Mas e as outras mulheres, assim, né? Vocês comentaram ali que tem, né, Mateus faz questão de colocá-las. Dá pra gente, a gente consegue especular o motivo teológico pelo qual essas mulheres, né? Ou seja, Mateus foi ousado, né? Mateus foi ousado em colocá-las ali. Tem alguma explicação?
Normalmente os autores propõem várias explicações, e eu acho que elas não são mutuamente excludentes. Eu acho que podem ser vários motivos juntos. A gente tem que lembrar que dessas mulheres, né, que a Vicky mencionou, 3 são gentias, e no caso Batseba era a esposa de Urias, um hitita. Então talvez ela também tivesse origem gentílica. Então isso pode significar, né, que essa genealogia de Jesus já esteja apontando para o fato de que a salvação ela não é apenas para os judeus, mas ela sempre foi direcionada para todos os povos, incluindo os gentios, né? Então gentios fazendo parte aí dessa genealogia, e não somente gentios, mas essas mulheres realmente improváveis, com histórias de vida um pouco controversas, né, como a gente viu, né, talvez não seja aquela história perfeita que a gente imaginaria, mas também, né, gente, qual dos patriarcas teve uma história de vida perfeita, né, qual dos reis teve uma história de vida perfeita, e eu acho que isso também aponta para a graça de Deus, que escreve sua história através de pessoas imperfeitas, através de histórias de vidas imperfeitas, repletas de erros, mas também de dores, de lutas, e é nesse meio todo que Deus escreve a sua história da salvação. Então essas pessoas, né, improváveis tornam-se também veículo, né, do plano de Deus na salvação. E também essa questão, né, de que essa genealogia destaca que não somente homens, mas mulheres também fizeram parte dessa história, né? Então, vários são os motivos que a gente pode apontar, mas acho que essa questão de até das mulheres com essas histórias, né, de filhos, de casamentos improváveis, e esse é um outro ponto que os autores normalmente destacam, também podem apontar para a própria história de Maria, porque querendo ou não, a história de Maria é a mais não convencional de todas essas. Afinal de contas, você tem uma virgem concebendo, uma mulher que estava prometida a José, né? Então, de repente, ela está grávida. José cogita deixar Maria, há uma intervenção do anjo nesse sentido. Então, veja, todas essas histórias, vários autores pontuam que preparam o terreno para a história da gravidez de Maria também. Ô, Cíntia e Vicky, o lance ali da própria Ruth, né, que a gente falou um pouquinho ali, e até da própria Raabe, em última análise, que são mulheres que não fazem parte do povo de Deus, por assim dizer, né, mas são acolhidas por meio da fé a esse povo. Então, na Ruth você tem muito claro isso, né, ou seja, o teu Deus será o meu Deus, né, ou seja, tá na boca de uma ímpia, né, tá na boca de uma gentia, a declaração da aliança, né? Isso é muito legal isso, ou seja, uma mulher que não é originalmente parte do povo, né, uma descendente de Abraão, por assim dizer, mas Deus já tem na genealogia de Jesus, colocando ali pessoas que não são propriamente do povo de Deus, mas que foram salvas por Deus, por meio da fé. Então já tem essa comunicação daquilo que o próprio ministério de Cristo iria tornar mais claro, ou seja, essa genealogia, trazendo pessoas improváveis, pessoas que não faziam parte do povo de Deus, já mostra e aponta para aquilo que o ministério de Jesus seria, né? Ou seja, daria ouvido e vida aos improváveis, acolheria, né? Veio para os seus, mas sempre deixou bem claro que tem intenções com outros povos e tal, e prepara, né, os 12 para que vão por todo o mundo, né, pregar o evangelho. Cara, isso já está ali na genealogia, um pouco das intenções teológicas do ministério de Jesus. E antes da gente ir para Lucas, eu só queria fazer um fechamento nessa parte das genealogias, que é algo que o Raymond Brown fala, e eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Além das mulheres, né, e claro, de nomes de reis e de pessoas mais famosas ali, né, que estão nessa genealogia de patriarcas e reis, a gente também tem alguns nomes de pessoas que são desconhecidas para nós, né? Então, alguns nomes ali, não há qualquer registro bíblico do que aquelas pessoas tenham feito, né? E o Raymond Brown, ele fala, né, já trazendo um pouco mais essa questão da aplicação, né, que justamente essa genealogia nos mostra
que na história da redenção, na história de Jesus, há lugar para aqueles que são desconhecidos, para aqueles que são humildes, para aqueles que são pecadores, para aqueles que são considerados inferiores socialmente, como a questão das próprias mulheres. Então, é uma genealogia muito inclusiva nesse sentido, né, de mostrar realmente esse amor de Deus, essa graça de Deus, que escreve sua história por meio de todas as pessoas, e isso dá um pouco de esperança para a gente também, né, porque afinal de contas, quem somos nós nesse rolê? Mas nós fazemos parte dessa grande história também do advento, né, especialmente na expectativa do segundo advento. E eu acho que isso fecha, então, Cíntia, agora o que a Cíntia e o Bibo falaram, quando a gente pensa no livro de Ruth, muitos consideram o livro de Ruth como um midrash, então que vai fazer um contraponto direto ao livro de Esdras. Vocês lembram que o povo de Israel se tornou culpado, então, porque haviam se casado com mulheres estrangeiras, daí Esdras vai lá e manda as mulheres embora, tudo ali no livro de Esdras, né? E aí muitos entendem que o livro de Ruth, que foi escrito, não sabemos por quem, mas é muito posterior à época que a história teria acontecido, é justamente um contraponto a Esdras, que mostra, não, mas espera aí, nós temos mulheres estrangeiras que fizeram parte do povo de Deus, como Raabe e Ruth. E aqui a gente tem, então, essa grande reviravolta. E o povo de Israel sempre viveu nessa tensão. Ele não deveria se misturar, mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas histórias na qual Deus inclui os outros povos. Por exemplo, em Êxodo, quando o povo sai do Egito, nós sabemos que existem outros povos ali que foram junto com o povo judeu, que foram junto com o povo de Israel, né? Então, é interessante observar, do livro de Ruth, por causa das genealogias, o Richard Bauckham, ele fala que o livro de Ruth, ele oferece como se fosse uma instrução de como a gente pode fazer uma leitura centrada na mulher. Não sei se é uma boa tradução, Cíntia. Seria uma leitura ginocêntrica, pegando aqui o giné, que é mulher do grego. Vamos pensar assim, ginecologia. Palavras, né, que usam aí termos gregos. Mas como a gente faz essa leitura a partir da perspectiva da mulher, que agora é o que eu e a Cíntia, a gente vai entrar nesse tema, que são as mulheres no livro de Lucas. Que Lucas, então, vai oferecer uma perspectiva bastante feminina da natividade, ou seja, do nascimento não apenas de Jesus, mas de João Batista também. E o livro de Ruth, ele traz isso, ele traz esse contraponto porque ele mostra como Noemi e Ruth, elas trabalharam ali, as duas, e até certo ponto da história não existe nenhum homem que ajude elas, né? Elas vão lá, e a gente quem lê se coloca realmente no papel delas, a gente não sabe se foi quem escreveu o livro, né? E não importa se o autor, por exemplo, foi um homem, mas o narrador faz com que a gente se coloque na visão dessas mulheres e imagine a aflição que elas sentiram por não ter mais filhos e marido, e como elas estavam desamparadas, e da mesma forma, agora o narrador de Lucas, ele vai trazer então essa visão ginocêntrica, ficou péssimo isso, essa visão feminina, vamos mudar, essa visão feminina do texto, porque a gente vai realmente se colocar agora numa leitura de como se nós estivéssemos vendo como Maria viu ou como Isabel viu. Muito bem, a Vicky já deu a letra aí. Vamos lá, Evangelho de Lucas. Para onde nós olhamos? Genealogias ou outros relatos? Porque eu tenho aqui uma ideia, mas não sei, na genealogia tem alguma coisa? É em outro lugar? Para onde a gente olha no Evangelho de Lucas e vê o papel das mulheres ou a participação das mulheres nesse advento aí de Cristo? Bom, no caso do Evangelho de Lucas, Lucas ele vai dedicar todo o primeiro capítulo do seu Evangelho e parte do segundo capítulo às histórias dos nascimentos de Jesus e de João Batista. E ele faz isso de uma forma totalmente conectada, com personagens homens e personagens mulheres, como se fossem pares. Então a gente tem, por exemplo, um anjo que aparece a Zacarias, anunciando o nascimento, né, de João Batista, e depois o anjo aparece a Maria, anunciando também da sua gravidez. A gente também tem a história de Isabel, que era parente de Maria, né, que vai ficar grávida de João Batista, a esposa de Zacarias, e essas histórias elas vão sendo contadas de uma forma bastante conectada, é muito interessante isso, né? Elas vão se conectando e no desenrolar dessa história a gente percebe
esse protagonismo das mulheres, que aparecem praticamente como vozes proféticas. Tanto Maria quanto Isabel, como a profetisa Ana, que a gente vai falar por último, né, que é uma personagem que eu gosto muito, muito enigmática, mas ao mesmo tempo é uma personagem muito importante. Mas a gente percebe que todas essas histórias estarão entrelaçadas na história do nascimento de Jesus. Se a gente começar com o capítulo 1 de Lucas, tirando aquele prólogo ali, onde ele fala a Teófilo, pegar a partir então do versículo 5 até o versículo 80, isso no capítulo 1, o Richard Bauckham considera que esse é um capítulo feito numa estrutura de quiasmo. E o que é isso? Seria como um X. Então, a primeira parte do capítulo vai se conectar com a última. A segunda parte do capítulo se conecta com a penúltima e assim por diante. No BTcast é assim, gente, a gente aprende qual é a história de Tamar, conhecimentos bíblicos e também aprende o que é um quiasmo. Olha aí. Tem todo tipo de conhecimento em um episódio. Isso aí. Então, se a gente vê o que tá bem no meio desse X, a gente vai encontrar, então, uma declaração de Isabel dizendo a Maria como ela é abençoada. É um texto muito bonito. Eu vou abrir aqui. Está ali em Lucas 1:42. Em alta voz, Isabel exclamou, né? Isso diz que ela estava cheia do Espírito Santo, que vai ser aí um dizer bem presente em Lucas, né? Cheia do Espírito Santo, Isabel ficou e ela exclama então em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Então, o Richard Bauckham entende que aqui a gente tem o centro desse X, esse é o centro do primeiro capítulo, então, de Lucas. Interessante porque esse centro ele é protagonizado por duas mulheres, a gente sabe que elas são duas parentas, mas esse é o máximo de informação que a Bíblia nos dá, que são a Isabel e a Maria. A Isabel, então, sendo uma mulher estéril, a Bíblia diz que ela e o esposo dela, o Zacarias, eram pessoas justas, temente a Deus, que faziam tudo corretamente, mas que ela era estéril. A gente sabe que isso hoje causa um sofrimento grande à mulher, mas naquela época era realmente um sentido de humilhação. Uma mulher sem filhos, então, era uma mulher que não poderia dar uma descendência ao seu marido, que não daria continuidade à sua história e à história do seu marido, e também poderia ser até uma situação de desamparo, porque não haveriam filhos para cuidar dos pais na velhice, certo? Então aqui a gente tem a bela história, então, antes Zacarias, ele, no período em que ele estava servindo, então, no templo, ele recebe uma visita de um anjo que anuncia, então, que a esposa dele, já bem mais velha, daria à luz a um filho, que depois viria a ser quem nós conhecemos como João Batista. Então Isabel, ela tem aí uma gravidez totalmente inesperada. E aí ela ainda tem a parenta dela, Maria, que também recebe a visita de um anjo, e também tem uma gravidez totalmente inesperada. Por quê? Porque ela é virgem. E aí nós temos, então, cenas protagonizadas por duas mulheres, e é interessante porque nós temos pouquíssimas cenas em toda a Bíblia nas quais só aparecem mulheres, né? A maioria das cenas bíblicas tem homens interagindo uns com os outros, como, por exemplo, cenas de batalha. Temos cenas também com homens e mulheres, mas cenas nas quais só estão mulheres, e cenas nas quais só mulheres se conversam são pouquíssimas em toda a Bíblia. E geralmente essas cenas, então, elas estão relacionadas, não sempre, mas geralmente estão relacionadas à maternidade e à questão dos filhos. Eu acho legal, assim, só para acrescentar nisso tudo que a Vicky falou, como Lucas, ele, assim como Mateus, ele tenta fazer uma conexão com a história do Antigo Testamento. Então, por exemplo, não tem como você olhar para a história de Zacarias e de Isabel e não se lembrar de histórias semelhantes do Antigo Testamento, né? Dois senhores já idosos, uma mulher estéril, nos lembra claramente da história de Abraão e Sara. E várias mulheres nessa linha, né, dos patriarcas também eram estéreis. Você tem Raquel, que era estéril, as mulheres do Antigo Testamento que também eram estéreis, como, por exemplo, a mãe de Sansão. A gente tem Ana, né, a mãe de Samuel. Então, várias mulheres do Antigo Testamento enfrentaram essa dificuldade, que era o fato de serem estéreis numa sociedade onde isso era extremamente valorizado, isso determinava o valor de uma mulher. E isso é tão importante que Isabel, né, depois quando ela
né, vai engravidar, né? Ela vai dizer isso no versículo 25, que isso é obra do Senhor e que agora ele olhou favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Então veja, uma mulher que não tinha filhos, ela se sentia nesse estado de humilhação. Então Deus está agindo na história novamente, né? E parece que todas as vezes que Deus age na história da salvação, ele tem uma predileção por mulheres estéreis para enfatizar essa questão dos impossíveis de Deus. Então, mais uma vez, isso está acontecendo e também apontando para o maior de todos os impossíveis, que é uma virgem grávida, né? Então, é interessante que o sinal de Maria, para que aquilo que o anjo, né, anunciou a ela fosse validado, seria a própria gravidez da sua parenta Isabel. Né? Então é uma marca, é uma pista de que Deus está novamente agindo na história da salvação. Então eu acho isso muito incrível. E nesse encontro de Maria e de Isabel surge o Cântico de Maria, né? Ou Magnificat, que nós conhecemos bastante, que é um cântico profético que nos fala a respeito, né, do agir de Deus, não somente na vida de Maria, e também percebendo a ação de Deus na história. Então eu acho muito interessante, porque Maria, a gente conhece ela nos 4 evangelhos, mas nos outros evangelhos não há um retrato tão profundo de Maria, como há em Lucas. E Lucas, ele apresenta Maria como alguém muito reflexiva, alguém que realmente está tentando entender o que Deus está fazendo por meio da sua vida, na história, e o Magnificat é a primeira expressão disso. A tal ponto que tanto o Scott McKnight como o Michael Bird, eles vão dizer que Maria, ela é a primeira teóloga cristã, né, porque ela realmente, a partir do anúncio de Jesus, ela faz teologia a partir disso, ela tenta realmente compreender a ação de Deus na vida dela e diante também da história do seu povo. E eu não me lembro agora quem foi o autor, mas acho que é o Ben Witherington, que ele fala que Maria é a primeira convertida a Jesus, né? A primeira cristã, de fato, né? Porque ela realmente acredita na mensagem. A resposta de Maria, ela é uma resposta profética, ela nos lembra a resposta, por exemplo, de Isaías, né? Eis aqui a tua serva. Então isso também traz Maria como esse modelo profético, esse modelo de discipulado exemplar, né, mulheres que realmente aceitam, né, a ação de Deus, estão dispostas a fazer a vontade de Deus, e então surge essa canção, esse Magnificat, que ele é muito parecido com um salmo do Antigo Testamento, e junto, por exemplo, com o Cântico de Débora e o próprio Cântico de Ana, são grandes expressões da vitória de Deus, né, da libertação, da salvação que Deus faz a seu povo. E eu queria ler só um trechinho aqui, porque esse trecho, né, do Cântico de Maria, ele dá o tom de todo o Evangelho de Lucas, e todos os autores concordam com isso. É como se fosse a introdução para a história que Lucas está contando daquilo que Jesus está realizando. E ela vai dizer a partir do versículo 51. Ele realizou, Deus, né, feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Então, o Evangelho de Lucas é o evangelho onde a gente vê essa grande reversão escatológica, onde o humilhado é exaltado, aonde o faminto ele vai encontrar um lugar, os pecadores, os pobres, os humildes, os pastores, né, que vão aparecer, né, também na história, que eram um povo desprezado, uma classe desprezada, mas é para eles que os anjos aparecem anunciando ali do nascimento de Jesus. Então já desde o Cântico de Maria a gente percebe todo o tom realmente do Evangelho de Lucas, aquilo que ele quer contar pra gente. Caramba, muito bom. Eu acho que nós temos um BTcast sobre o Magnificat, sobre o Cântico de Maria. Eu acho, eu não tenho certeza. Vale a pena. Mas olha, mesmo que a gente já tenha,
Porque se a gente teve esse episódio, a gente gravou com o Alemão de Sunga, com o Alex. E foi praticamente a gente trazendo aqui o livretinho de Lutero, que ele tem um livretinho sobre o Cântico de Maria, né? Assim, eu tô com ele aqui do lado. A Vicky já tá procurando. Dando uma olhada nele. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer de novo, né? E trazer de novo, até porque agora tenho novos amigos e amigas teólogos com novos ares e tal. De repente dá pra fazer um episódio. Mas é um cântico muito forte, assim. Cara, eu tava vendo aqui, esse cântico aqui, ele tem um pouco de apocalíptico, alguma coisa assim? Alguém já comentou alguma coisa nesse sentido? Esse lance de punir, né? Que pune os maus, né? Porque a apocalíptica, ela nasce um pouco nesse contexto, assim, né? Cara, e aí, o que acontece com os maus, né? A galera má aí e tal. E aqui Maria, parece que ela evoca um pouco isso, assim, né? Porque a misericórdia, ela vai para aquele sistema e tal, não sei o quê. E ele dispersa os que são soberbos e tal. Ele derruba os governantes, assim, aquela coisa, né? Porque, de fato, assim... E, na verdade, ele é apocalíptico e da questão profética. Por quê? Porque derrubou os governantes dos seus tronos. Cara, isso ainda não, né? Não aconteceu, né? O imperador tá lá no trono ainda, né? Israel ainda tá, de alguma forma, vive um exílio, né? Pra gente trazer o tio Tom aqui. Então, assim... cara, no fundo... A do Jai ainda não. Boa e velha. Exato. Exato, porque, tipo, derrubou os governantes e exaltou os humildes. Cara, ainda não. Mas o governo de Cristo vai fazer isso, né? É o governo da bacia e da toalha, né? Então, assim, que vai quebrar os paradigmas e tal. Claro, até a igreja depois... E o próprio ministério de Jesus, de alguma forma, inaugura alguma dessas coisas, né? A gente vai perceber algumas coisas já se invertendo, algumas lógicas se invertendo. A maneira como Jesus tratava as pessoas, com quem Jesus andou, para quem ele direcionou o seu ministério. Então a gente já percebe parte disso acontecendo, né? Tudo que a gente sabe nessa questão do reino de Deus, né? Ela é esse já e ainda não, né? Que ficou muito famoso pelo George Eldon Led, né? Então, parte que se concretiza, mas parte que a gente ainda espera, né? Mas a gente já percebe essa questão e até mesmo da própria inclusão das mulheres. Isso bem, o Winterton, ele vai dizer que é interessante que os evangelistas fizeram questão de colocar essas histórias das mulheres em destaque para mostrar como para Jesus, para o seu ministério, as mulheres foram importantes, e como na igreja ali dos primeiros séculos, mais especificamente do primeiro século, as mulheres tinham esse papel de destaque. Se mais para frente isso foi minguando, aí também é assunto para um outro podcast, e tem suas razões para isso ter acontecido. No entanto, os evangelhos deixam muito claro o papel fundamental que as mulheres tiveram durante toda a vida de Jesus. Então isso é bem legal também. Aqui existem algumas críticas feministas, né, Cíntia? Ah, não, mas aqui Maria e Isabel tiveram só o papel porque, né, tinha que ter filhos, esse era o papel social da mulher, era ter ali o filho e pronto. Então elas receberam um destaque confinado ao seu papel social. Eu não acho isso um problema. Mas é bom o pessoal saber, né, Bíblia, que existem esse tipo de crítica, né? Eu não acho um problema na questão da Bíblia exaltar a maternidade e mostrar justamente casos improváveis, uma estéril dando luz a filhos e uma virgem, né, também dando luz ali ao próprio Deus. Eu não acho isso um problema, mas é interessante que mesmo dentro dos seus papéis sociais, a gente tem aí ainda algumas questões. A gente vê, por exemplo, que Isabel não quer que o filho dela receba o nome... O filho não vai receber o nome que era da família, né? Tem ali um problema, não? O pessoal fica, nossa, mas por que João, se não tem nenhum parente com esse nome? E quem fala é o Cacau Marx, acho que uma vez comentou que, e a gente provavelmente falou isso no BTcast, que o João Batista, ele vai romper com a questão do templo, ele rompe com a ordem sacerdotal. Então, na verdade, esses filhos que Isabel e Maria vão ter, eles vão em direções muito diferentes do que era esperado, de papéis sociais, e essas mães provavelmente sabiam disso, até pelo que havia sido revelado a ela e aos maridos, né? Então, são, na verdade, papéis sociais muito diferentes, e inclusive, ali a Cíntia falou que Lucas traz uma Maria muito reflexiva, e eu tava pensando nisso. A gente poderia também pensar em Maria como a primeira discípula de Jesus, né? Ela é mencionada também no livro de Atos, e eu penso, eu não sou mãe ainda, mas
como essa mulher deve ter sofrido. O filho dela nasceu nas circunstâncias mais improváveis possíveis, né? A gente leu que não tinha lugar na hospedaria para eles, por isso Jesus foi colocado numa manjedoura. Essa história todo mundo conhece bem. Mas a gente lê também em Lucas 2,35, uma espada de dor transpassará a tua alma. E o que é isso? Que a Maria, já desde cedo, ela sabe que ela vai sofrer por causa desse filho. E Maria, a gente sabe que estava ao lado de Jesus na crucificação. Então imagina o filho que você gerou, que você acompanhou, que você viu crescer, agora ele está sendo torturado da pior maneira possível e sofrendo a pior humilhação possível, provavelmente nu, diante de todo aquele povo, e você é mãe e tá ali do lado dele e não pode fazer nada, e ainda saber que alguma dor já havia sido prometida, saber que alguma coisa desse tipo poderia acontecer pelo que haviam dito no passado. Eu fico pensando o que se passava na cabeça dessa mulher, e aí que vem o grande exemplo dela, né, que se coloca como serva de Deus e aceita a missão que Deus tem para ela prontamente, de uma maneira que se torna exemplo para todos nós cristãos. A gente foi comemorar agora um culto de Natal aqui no seminário, né, como os alunos eles vão para casa, o culto de Natal foi no fim de novembro, e o diretor pensou em fazer um pequeno teatro, e aí escolheu eu e meu marido de José e Maria, aquela coisa bem clássica, né, já somos um casal, e aí em cima da mesa, como se fosse o altar, tinha uma manjedoura que eles colocaram de madeira, e eu era Maria, né, e eu, assim, durante o teatro, fui olhar o que eles tinham colocado dentro da manjedoura. Eu pensei, nossa, será que colocaram um bebezinho e uma boneca? E quando eu olhei ali dentro, tava o suco da ceia e o pão da ceia. Então eu fui esperando um bebê e eu vi justamente aquilo que representa a morte torturante de Cristo. E aí, por um momento, eu me coloquei como mãe ali, eu procurava a vida, mas na verdade eu vi ali o corpo e o sangue de Cristo. E eu pensei, Caraca. Meu Deus, o que essa mulher... E eu pensei, se eu fui impactada, imagina essa mulher ao lado dessa cruz. É realmente uma serva de Deus e um dos maiores exemplos para todos nós, né? De seja feita a tua vontade. E uma pena, inclusive, que as igrejas tenham perdido essa história assim, né? Não falem tanto mais sobre Maria, né? Porque tem tanta coisa que a gente realmente pode aprender com ela, né? Sim. A cena do Paixão de Cristo talvez tenha um pouco ali de exagero, talvez cinematográfico e tal, mas, cara, eu não lembro como é que é o nome daquela atriz, Mônica Bellucci, não sei se é ela que faz Maria. Acho que é. Não, a Mônica faz a Maria Madalena, se eu não me engano, em Paixão de Cristo. Quem faz a Maria, mãe de Jesus, é outra atriz. Muito boa, por sinal. Mas, cara, tu sente um pouco peso, assim, sabe? Tu sente um pouco peso. Agora, assim, vocês falando, eu fico pensando, né? De fato, né? As mulheres, elas estavam na chegada de Cristo e elas estavam na partida de Cristo e estavam na ressurreição de Cristo, em papéis bem centrais, né? Estavam em papéis, assim, papel central. Maria é um papel central, né? Tá ali, ela, né? Ela tá ali para gerar o próprio Deus, o Filho de Deus. Então, você tem Maria, você tem esse lance da Isabel, você tem as mulheres improváveis na genealogia. Aí elas estão lá, né, na crucificação. Claro, tem homens também, nem todo mundo arregou, né? João tá no momento da crucificação lá também e tal. Mas as mulheres estão lá, né? E recebem palavras e tal. E na ressurreição, a primeira que vê Cristo é uma mulher, né? Então, Vamos assim, mencionar, cara... então, uma última mulher, que acho que faltou na nossa conversa, que é a profetisa Ana. Olha! E ela é muito interessante, Bibo, porque ela aparece tão rapidinho. Ela aparece ali na apresentação de Jesus no templo, e agora a gente tá falando já do capítulo 2. E a descrição dela é bem breve. Tá lá em Lucas 2,36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. E ali, Lucas fala que ela nunca deixava o templo, que ela adorava a Deus, jejuava dia e noite. Então, quando ela viu Jesus, ela deu graças a Deus, né? E falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. E é uma história aqui, claro, a Ana, ela vai fazer um par, como a Cíntia falou. Na verdade, Cíntia, você falou do livro de João, né? Mas aqui a Ana, ela acaba fazendo um par também com Simeão,
que tem ali, fala sobre Jesus quando o vê no templo, e a Ana, ela vai fazer a mesma coisa, né? E aí é muito interessante, porque quando eu fui pesquisar para o BTcast, eu pensei, nossa, mas o que eu vou falar sobre a Ana? Não tem quase nada, né? Uma linha. Mas o que é interessante, ela era da tribo de Azer, que é uma tribo do norte. E aí você pensa, mas pera, o Reino do Norte nem existe mais. Algumas pessoas vão dizer, não, era uma figura fictícia, não sei o quê, mas a gente sabe que sim, existiam remanescentes de tribos do norte que haviam migrado para o sul, né? Com a derrubada ali do Reino do Norte. E aí a Ana, ela acaba simbolizando, então, essa expectativa messiânica em Cristo que reuniria de novo todo Israel. Então aqui ela, além de uma viúva, ela representa aí essas tribos que a gente poderia dizer não tinham mais o seu espaço, como se tinha antes, a gente poderia dizer que nem existiam mais, não existia mais o Reino do Norte, mas não, ela aponta ali como uma remanescente, que se entendia assim como parte do povo de Deus e entendia, né, que em Jerusalém esse povo seria, a partir de Jerusalém, seria reunido novamente. E o que se comenta também sobre ela é o fato dela ser viúva, porque que ela nunca se casou depois. Ela vive numa espécie de celibato ali no templo. A gente tem que lembrar que no templo não era uma igreja. O pessoal pensa muito nisso, o templo como uma igreja. Não. Que o templo tinha as questões de pureza e impureza. A gente tinha que pensar que com o sexo, com a menstruação, isso tornava a mulher impura, né? E a gente tem que pensar, então, ela depois, idosa, menopausa, provavelmente ela poderia justamente, então, estar num estado que a permitia estar no templo, então, dia e noite, orando e adorando a Deus. Então, é uma figura muito interessante, tanto pelo celibato dela, quanto pelo fato dela ser de uma tribo do norte. E eu acho legal também esse contraste da história, né? Porque Lucas, ele sempre coloca esses pares, né? Simeão, ele vai lá, né? Movido pelo Espírito, ele tem um encontro, então, com Jesus, bebezinho, né? E ele declara, então, despede o teu servo, né? Que é o cântico de Simeão, né? Para Simeão é como se o ápice da vida dele tivesse chegado e ele já pudesse morrer naquele momento, né? Mas Ana, a resposta dela é muito interessante, porque a partir do momento que ela coloca os olhos no menino e ela entende que ele é o Messias de Israel, ela decide passar o resto da vida dela anunciando a Jesus, né, para todas as pessoas, anunciando que o Messias havia chegado. Então é como se ela se tornasse realmente uma pregadora, né? Além de profetisa, agora ela é a primeira pessoa que está pregando, que está anunciando a chegada de Jesus e que era apenas um bebezinho, né? Então a gente percebe esse discernimento que ela teve. Não só ela, mas todas as mulheres envolvidas na história. Eu acho que isso fica muito evidente nos evangelhos. Então aquela questão que a gente sempre fala, né, de perceber os detalhes dos evangelhos, como as mulheres estavam atentas ao que estava acontecendo, como as mulheres conseguiam realmente perceber aquilo que Deus estava fazendo no meio delas, por meio de Jesus, e elas se tornam realmente esses modelos de discípulas exemplares, e Ana, eu acho que ela é uma personagem muito interessante nesse sentido para nós. Meninas, e aquela mensagem final, então, sobre o advento? Fiquem à vontade, queria dar esse espaço para vocês, a partir de tudo que a gente falou aqui, ou uma mensagem à parte disso, enfim, uma mensagem de Natal, vamos lá, uma mensagem de Natal, como é que seria a partir disso que a gente falou? Eu diria que a gente possa, então, declarar, como Maria declarou, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, que para ela, então, pode ter sido um processo muito doloroso durante aqueles 33 anos, ver o filho que ela concebeu, né, como ele foi torturado, e mesmo assim, depois recebendo a visita do anjo como ela recebeu, né, e era impossível ela engravidar, ela diz, não, eu sou serva do Senhor, que seja feita a vontade, que essa possa ser a nossa oração agora nesse fim de ano, especialmente pro ano que vem, que apesar das dores e das lutas, a gente possa se colocar diante de Deus e dizer, não, Senhor, eu sou teu servo, apesar das dores, das dificuldades, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu acho que, casando um pouco com isso que a Vicky falou e tudo que a gente falou também, olhar para a história dessas mulheres no Advento me faz olhar para toda a história da redenção e para o papel das mulheres nessa história. Uma história que começa lá no jardim, né, e que teve consequências tão
ruins para as mulheres, né? E a Bíblia não esconde isso, como a história ficou complicada realmente para as mulheres e como Eva foi culpabilizada ao longo de toda a história, né? Então você tem ali pais da igreja que falam isso, você tem, por exemplo, Ben Sirac falando isso, e outros, né, que falam, o pecado entrou no mundo por causa da mulher. Eu acho que esse é um estigma que a mulher carrega, e que, embora hoje já deveria ser, né, consenso de que homens e mulheres são portadores da imagem de Deus, de igual dignidade e valor diante de Deus, infelizmente muita gente ainda vê as mulheres com esse olhar de inferioridade. E eu acho que essas mulheres no advento, num ponto tão importante, né, quando Deus está entrando na história, trazendo a sua salvação por meio de Jesus, ela reforça o valor que nós temos como mulher. E não somente nós, mulheres, mas todos aqueles que são humilhados, que são desfavorecidos, que são pessoas que sofrem, nós todos fazemos parte dessa grande história. Então, a primeira vinda de Jesus, o primeiro advento, ele trouxe salvação, ele trouxe esperança para todas essas pessoas, e hoje nós também vivemos por causa da esperança da sua segunda vinda. Muito bom, gente, muito bom. Poxa, que legal. Obrigado por terem aceito esse desafio, né? Por terem trazido essa pauta aí. Poxa, é sempre bom gravar com vocês duas. Já pode virar uma tradição de Natal aqui do BTcast, sempre, ou uma tradição do BTcast, sempre vocês duas juntas aqui. O episódio de João Batista foi muito legal, esse foi muito legal. Por favor, né, voltem mais vezes, tenho certeza que a galera curte. Inclusive, na pesquisa que a gente fez aí, a gente tem um público grande de mulheres que ouvem o BTcast, né? Se eu não me engano, é 47%, se eu não me engano, ou é 53%. Eu agora não lembro de cabeça. Mas eu sei que é quase a metade do nosso público feminino, e enfim, e é muito legal ter vocês aí que são estudiosas e tal, né, a Vicky tá lá no seminário se preparando, né, para o ministério junto com seu esposo, o Nixon. A Cíntia, gente, vocês acham que a Cíntia passa o dia inteiro enfurnada em livros e tal? Não, é bem bióloga, que ela queria, né? Bem que ela queria, exato, né, então lá, bióloga, trabalhando 8, às vezes 10 horas por dia lá no laboratório que você trabalha? Laboratório. No laboratório. Ela é cientista, gente, usa jaleco branco e tal, é isso aí. Tá essa mulher não é pouca coisa, gente. Mas assim, mas pra tu ver, gente, se esforça, tá lá estudando pra caramba, fazendo mestrado, tá agora ajudando na plantação de uma igreja. É isso, é bastante esforço, e eu tenho certeza que a história de vocês duas inspira outras mulheres a ocuparem mais lugares na teologia, a estudarem mais, a se dedicarem. E galera, o que eu sempre falo aqui também, já vou aproveitar para dar esse recado de final de ano também. Tinha que ter mais mulheres no BTcast. Não é assim que funciona, gente. Tá? Não é assim, tem gente que me apresentou, olha só essa mulher aqui. Eu não conheço, gente. A Cíntia e a Vicky eu conheço, a gente tem uma relação. E não dá para elas estarem aqui toda semana também, até por aquilo que eu acabei de mencionar. Tem a vida corrida, tem os seus corres e tal, mas sempre que eu posso eu as trago aqui. Tem a Ana também, que tem aparecido com uma certa frequência, sempre que pode também. Vai lançar livro ano que vem, com certeza falaremos do livro dela aqui. Enfim, gente, se eu quero mais mulheres aqui, com certeza, entendeu? Com certeza. Só que não é assim, vou chamar porque ela é inteligente e ela fala bem. Não, eu preciso conhecer um pouco, entendeu, gente? Então é isso, é um processo natural. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês duas. Obrigado por estarem aqui e compartilharem com a gente. Beijo, obrigado, Cíntia. Obrigado, Vicky. Tchau pra todo mundo. Tchau, gente. Gente, Feliz Natal. Feliz Natal. Bom Natal. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.